Há exatamente um ano a gente decidiu embarcar na nova aventura de morar fora do país e a Dinamarca foi o nosso destino. E hoje a gente veio compartilhar aqui com vocês um pouco da nossa experiência nesse um ano. Olá, eu sou o Jorge. Eu sou a Mariana. E sejam bem-vindos ao Life Outside BR. Bem, como a gente já disse aqui e está no título do vídeo, nós estamos fazendo um ano de Dinamarca. E para quem não conhece a nossa história, a gente tem alguns vídeos que contam o início dessa jornada. E eu vou deixar aqui o card no vídeo para vocês darem uma olhada nesses vídeos. E para comemorar essa data tão especial, a gente resolveu abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram. E se você não segue a gente, é @lifeoutsidebr. E a gente queria saber um pouco das dúvidas de vocês, sugestões também. Algumas a gente já deu uma respondida lá no Instagram, mas a gente sabe que ela é um pouquinho limitado para responder. A gente resolveu trazer para cá, que a gente consegue dar uma resposta mais elaborada, com mais informações. E a ideia também era gravar num lugar diferente, né? Fazer um cenário diferente para o vídeo, mas hoje está um dia chuvoso, para variar um pouco nessa Dinamarca. Clima típico de então, Copenhague. Vamos gravar aqui em casa mesmo, sentadinhos, fazer um bate-papo para responder as perguntas. Bem, estou aqui com a minha colinha, com as perguntas. Para facilitar o processo, a gente resolveu dividir por temas, porque tinham perguntas que eram muito similares. Então, o nosso primeiro tema agora é o idioma, né, a linguagem aqui da Dinamarca. Bem, para quem não sabe, a Dinamarca tem o idioma é o dinamarquês. Apesar de a maioria da população, né, estatisticamente, na última vez era 70 e poucos por cento, 80% fala inglês. E a pergunta que fizeram pra gente foi se o idioma, a barreira do idioma, né, da questão do dinamarquês, era algo que fazia com que a gente pensasse voltar para o Brasil, né, ou até ir para outro lugar, se o idioma era uma barreira tão forte nesse sentido. E assim, na minha opinião, não. Na minha também não. Na sua também não, né? Ótimo. Porque, assim, o idioma, apesar de ser bem complexo, a gente não fala o dinamarquês, como todo mundo fala inglês, dá para se comunicar tranquilamente. E, principalmente, onde é mais importante, geralmente é no trabalho. E no trabalho, lá onde eu trabalho pelo menos, não tenho dificuldade com isso. Então, não é uma coisa, a barreira do idioma não é algo que faz a gente pensar a voltar para o Brasil, por exemplo. Como o Jorge citou, né, o inglês a gente consegue se virar muito bem aqui. Também é um país que tem muitos imigrantes, então muitos imigrantes não falam também o dinamarquês. E é claro, a gente já até comentou que o dinamarquês abriria muitas portas, né, em questão em outros tipos de trabalho, mas também se aproximar um pouco da cultura dinamarquesa, né, que a gente sabe que eles já são um pouco mais fechados, né, então falar o dinamarquês facilitaria, mas não seria um motivo da gente sair daqui por conta do idioma, né. E uma outra pergunta também que está ligada ao idioma é que se a gente teria intenção de fazer o curso do dinamarquês. Não. O Jorge não tem intenção, ele não tem vontade agora, até porque no trabalho dele é 100% em inglês. A chefe dele mesmo não é dinamarquesa, então não faria sentido ele aprender o dinamarquês agora. Eu tenho vontade de aprender, talvez ano que vem, não sei, vai depender de como vai estar a rotina, como vai estar as coisas, até porque, né, a gente tem que investir, né, um dinheiro, então a gente tem que se planejar muito bem. Mas até o momento não está nos planos. O Jorge não tem intenção, eu tenho, mas isso é coisa para o ano que vem. O segundo tema que a gente vai trazer aqui é sobre preconceito e xenofobia. De uma das perguntas que mandaram pra gente é se houve preconceito pelo lado dos dinamarqueses com a gente, pela gente ser brasileiros, né, no caso. Por ser brasileiro, nunca teve isso. Eu não sei em relação às outras nacionalidades, mas na nossa experiência a gente não viu nada sobre isso. E a gente também não sofreu nenhum tipo de preconceito. Até a questão mesmo, né, voltando ao tema anterior da língua, alguns já falam inglês automaticamente com a gente, e quando eles veem que a gente não fala dinamarquês, eles mudam a língua e tudo bem, a gente não sofreu nenhum preconceito por conta disso, nem, né, por alguma atitude, alguma ação que a gente fez. Uma coisa que aconteceu, que foi comigo, que eu até comentei num vlog anterior, foi de uma situação específica, né, que eu fui num passeio e uma pessoa que não é dinamarquesa acabou citando a parte da nacionalidade, né, porque eu, né, confundi os horários, eu contei um pouco mais nesse vlog.
Mas não foi uma questão de xenofobia, eu acho que só foi um dia ruim da pessoa e ela acabou descontando o estresse em mim. Então eu acabei levando por esse lado, mas já passou, não foi nada assim tão preconceituoso. E no trabalho, eu particularmente até agora não vi nada. O meu time é bem diverso, tem gente da Filipinas, da China, da França, da Turquia, da Polônia, americana, espanhol, australiana, assim, a lista vai longe. E tem muitos chefes, né, que também são dinamarqueses e colegas dinamarqueses, e até o momento eu não senti, pelo menos, o peso desse preconceito, dessa xenofobia. Pelo contrário, eu acho que a gente foi super bem acolhido aqui, super bem tratado, no geral, pelos dinamarqueses. Acho que o brasileiro também tem um carinho especial aí de todo mundo, né? Todo mundo adora a nossa cultura, o nosso jeito de se divertir, de fazer festa, de viver também. Então, assim, até o momento foi bem tranquilo nesse ponto. Até também tem muitos brasileiros que são casados com dinamarqueses aqui, então eu acredito que em relação à nossa cultura, né, comentando mais uma vez, a gente não viu nenhum tipo de preconceito. E o terceiro tema que mandaram pra gente é sobre trabalho. Uma das perguntas que fizeram é se eu sou regularizada para trabalhar. E sim, gente, eu sou. O Jorge veio com visto de trabalho e por sermos casados, tenho visto de família, né, no caso. Então, eu posso trabalhar, posso estudar, tudo normal, estou regularizada aqui. Então, né, indico que todo mundo também esteja. E eu posso trabalhar. Perguntaram sobre a dificuldade de procurar trabalho. Eu, na verdade, comecei a mandar agora currículo, me aplicar no LinkedIn, né, depois de um tempo. Estava, né, melhorando meu inglês para isso. E ainda, assim, não fui chamada para nenhuma entrevista, mandei, eu sei que aqui tem muita questão de você ter contatos, então é muito importante você fazer networking. Não é tão fácil para quem vem como acompanhante, não digo só pela minha experiência, mas pelos colegas que a gente já conversou aqui, que levam trabalho, até que eu já ouvi falar, né, que quem está procurando trabalho é um full-time job, porque você precisa realmente estar ali sempre, né, mandando currículo, entrando em contato. Então, é difícil, demanda um pouquinho de tempo, tem que ter paciência. E perguntaram também com que eu trabalho. Como eu já comentei lá no Instagram, eu estou fazendo alguns trabalhos freelancers, então trabalhar como garçonete, assistente de restaurante, já fiz também de guia de turismo. Então, eu tô assim, aproveitando as oportunidades também para treinar o inglês e ganhar um dinheirinho, né? É sempre bom. E uma outra pergunta relacionada a isso, diretamente, foi uma pergunta muito boa que eu achei, foi: dá para largar tudo e para ir, sim, sem trabalho, sem muita ideia do que fazer e tudo mais? E assim, a gente até pensava em fazer isso, inclusive, quando a gente morava no Brasil, para ir para outro país, para o Canadá, que era uma coisa que a gente já comentou várias vezes aqui. E hoje, cada vez mais, eu vejo que eu não recomendo isso, de maneira alguma, você ir para algum lugar sem um planejamento e principalmente sem um trabalho, né? Porque a menos que você vá para estudar, né, se o seu objetivo é estudar e você se preparou, juntou dinheiro e tudo mais, aí tudo bem você ir sem o trabalho. Mas agora você largar tudo para tentar uma vida aqui, ouvir sem a certeza de que você vai ter um emprego e tudo mais, eu não faria isso. Eu acho muito, muito arriscado, né? Aqui não é fácil, como a Mari já falou, de arrumar trabalho. Então, isso eu acho que é no mundo inteiro, não é só aqui, sem contar toda a burocracia, né? Não é simples assim, você chega num país e fala: oi, me dá um trabalho aí e tá tudo certo. Não é assim. Tem toda a questão burocrática de visto, então provavelmente você vai ter que talvez sair do país, voltar e tal. E são os casos que acontecem da pessoa ir largar tudo e dar certo, eles não são a regra, eles são a exceção. Então, assim, gente, não façam isso, eu não recomendo. Inclusive, se você quiser saber algumas dicas do que você tem que fazer para se preparar antes de você migrar para qualquer país, a gente tem um vídeo sobre isso que a gente postou recentemente, vale dar uma conferida lá, entender, mas não façam essa loucura, a menos que vocês sejam milionários, trilionários, e aí não tenha problema com o dinheiro, aí você faz o que você quiser. Mas fora isso, não vale a pena arriscar. O próximo tema ele é um pouco mais geral, assim, mas ele fala sobre a adaptação e a cultura e tudo mais, e os pontos negativos e positivos que a gente viu, né, aqui na Dinamarca. Eu acho que primeiro falando sobre a adaptação. Assim, foi difícil a adaptação no começo, não foi fácil, mas eu acho que não está relacionada ao fato da Dinamarca. Né? Na minha opinião, pelo menos, a adaptação é difícil porque nós somos seres humanos e a gente
tem coisas que a gente pensa e aí depois não é, e a gente cria expectativas e tal, mas eu não acho que não teve nada a ver com a Dinamarca. E na questão de cultura, assim, sinceramente, teve alguns impactos mais fortes que foi na questão do trabalho, talvez, né, e tudo mais, mas no geral a vida é a mesma, assim. Normal, você tem rotina Você igual tem no rotina, Brasil. pelo contrário, na verdade até o contrário, né? Muita gente pensa que a mudança e aí é bom porque mudou um pouco, mas a gente sentiu falta no começo foi da rotina. Então até a gente encontrar a nossa rotina de ir treinar, de comer a nossa comidinha, de fazer as nossas coisas como casal e tudo mais, até a gente criar isso foi aí que a gente se sentiu meio Formar o estranho. lar mesmo, né? Formar o Ter lar, exatamente. Então, eu acho que a gente não sofreu da adaptação por conta do país, foi mais uma coisa nossa mesmo, de expectativas, de questão profissional e tudo mais, mas foi bem tranquilo e a cultura no geral é uma cultura muito rica, assim, muito legal. A gente não não somos pessoas muito cultas, assim, de conhecer, toda história. de entender toda a história e tal, mas a gente sabe que a cultura é muito rica, que é muito bacana, e a gente valoriza a cultura deles e o jeito que eles vivem. Eu acho que é super importante você respeitar a cultura do local onde você está, né? Então a gente entende os jeitos dele, os costumes. Algumas coisas a gente não entende, mas a gente não concorda, mas tudo bem. E não são pontos polêmicos, são coisas bestas, tem assim, coisas que a gente dia a viu que dia. funciona melhor, que a gente tinha no Brasil, tem coisas que a gente vê que o Brasil é muito melhor do que aqui. Exatamente. Então a gente realmente, aquele sentimento de sair da sua zona de conforto que a gente teve no início, então foram essas barreiras mesmo. E em relação ao contato com os nativos, né, ou com as pessoas daqui, assim, eu particularmente tenho contato com dinamarqueses quase todos os dias, porque a maioria das pessoas, a maioria não, mas uma boa parte das pessoas que trabalham comigo são dinamarqueses. E assim, gente, normal. É a mesma coisa de falar com a pessoa de outra nacionalidade ou falar com um brasileiro e tal. Eles têm o jeito deles, um pouco mais fechados, um pouco menos expressivos, um pouco menos calorosos, assim, mas não são pessoas ruins de maneira alguma. Eu acho que tem outras nacionalidades que talvez as pessoas tenham uma percepção ainda pior, e a dinamarquesa eu não acho que é. E no geral, assim, quando a gente vai no mercado, na academia e tudo mais, a gente, tipo, se entende, conversa. Eu tenho conversado bastante com o pessoal na academia agora, troco ideia lá com o pessoal. E assim, dinamarquês, não dinamarquês. E não é um problema. É óbvio que não é tão fácil fazer amizades com o dinamarquês. A gente já fez essa piada aqui que diz que o dinamarquês fica esperando. O amigo do dinamarquês, a pessoa que quer ser amigo do dinamarquês, ele fica esperando o melhor amigo dele de infância morrer para você entrar na fila. É pesado, mas eles mesmos fazem essa brincadeira porque realmente eles têm essa coisa de ter uma amizade desde a infância e tudo mais. Não é espontâneo que a gente Não é espontâneo que a gente conhece a pessoa na fila do mercado, entendeu? Já no mercado, táxi, já no tá Uber. chamando pra jantar, pra sair, Exatamente. então eles têm uma relação mais profunda. E aí a gente tem contato com os brasileiros e tudo mais, mas é super normal também, a comunidade é grande, mas é assim, normal, a amizade... Brasileiro tem tudo que é lugar, Brasileiro gente, tem tudo quanto é lugar. Você passeia, você escuta o português na rua. Exatamente. Uma outra pergunta também que fizeram relacionada a esse tema foi qual é o maior ponto positivo e qual é o maior ponto negativo aqui da Dinamarca. A gente já tem 2 vídeos sobre isso, um falando sobre os pontos negativos e o outro falando sobre os pontos positivos, mas em resumo, pra gente, assim, que eu acho que é algo que a gente tem em comum, o negativo seria, na verdade não seria um específico, mas seriam 2, que seria o clima e o custo de vida. Quem falou que o clima aqui, gente, é difícil, mas tem gente que fala que clima não é um ponto negativo, porque é coisa da natureza e não sei o quê. Tá bom, vai lá morar no Polo Norte. Exato. É polêmico. Mas pra gente é um ponto negativo, é difícil. A gente já falou o quanto o inverno é escuro, o quanto demora pra fazer sol, que o verão é curto, você tem que ficar, tipo, contando nos dedos os dias que você vai passear. Então, é uma coisa muito não chata. Não é porque o país tá errado, o país é ruim, o clima é ruim. Pra gente é porque pra nós que vivemos a vida inteira num lugar que era calor, tropical e tudo mais, é difícil essa adaptação. Então, essa mudança nem é eles complicada. Gostam, nem os dinamarqueses. Até, inclusive, um dinamarquês um dia perguntaram pra ele se ele se incomodava da gente, né, principalmente os imigrantes, ficarem reclamando, falando sobre o tempo, o clima o tempo todo, e ele falou que não, porque também é um assunto normal no dia a dia deles, até eles reclamam, então... E o custo de vida, que a gente também tem um vídeo sobre isso, que a gente trouxe detalhado sobre o nosso custo aqui, é um custo de vida alto, gente, então tudo é caro aqui, a questão de moradia, de lazer,
Então, O salário é bom, pelo menos, para comparar. Compensa, mas ainda assim é um custo de vida bem alto. Bem, e os pontos positivos seriam o work-life balance, que eu também já trouxe no vídeo aqui falando sobre isso, mas basicamente é o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Aqui a gente tem muito mais liberdade em relação a isso, muito mais facilidade de lidar com a nossa vida pessoal no dia a dia em relação ao trabalho. Então, é algo que para mim está sendo difícil, eu estou tendo que aprender, porque no Brasil eu não tinha muito esse hábito desse equilíbrio saudável, mas é uma coisa muito positiva que para eles funciona super bem. E a outra coisa é a segurança. Sem dúvida, eu acho que é o ponto mais importante para a gente. A gente continua acompanhando as notícias do Brasil e vendo as coisas terríveis que acontecem. E não é que aqui não acontece crime. Eu mesmo fui furtado aqui, tem um vídeo falando sobre isso. Mas é que realmente, assim, a proporção é muito diferente. Eu sei que o país também é maior, o Brasil é maior, aqui é menor, menos gente, tudo mais. Mas assim, gente, a sensação de segurança. A sensação é muito diferente. Quem um dia tiver a oportunidade de ir não só para Dinamarca ou para, sei lá, outro país que tem essa segurança, vocês vão notar na hora a diferença de você estar andando na rua e não estar andando com medo. E para mulher, então, acho que isso é melhor ainda. Muito diferente. E uma outra pergunta é se no início, como foi a adaptação com o frio? Foi difícil, A gente já chegou aqui, já estava outono, então comparado ao Brasil já estava muito frio pra gente, mas a gente foi entendendo que realmente a gente precisava usar de roupas, a gente viu muita coisa, pesquisamos, falamos com os amigos, pegamos indicação de lojas, e inclusive a gente gravou um vídeo sobre mala de inverno, né, para quem tá vindo visitar ou tá vindo morar, a gente vai deixar o link aqui também, que eu falo sobre um pouco das marcas, do que realmente me ajuda, o que não ajudou para cada temporada, né, de outono e inverno. Então foi realmente entender, né, como que funciona a questão das roupas. Hoje a gente está tranquilo, um ano depois, a gente nem está usando aquecedor ainda, então estamos muito dinamarqueses. Já adaptados. E aí uma outra pergunta que fizeram foi o que a gente achou mais difícil da Dinamarca. A pergunta estava assim. E assim, gente, eu acho que particularmente não teve nada difícil da Dinamarca. Né? Como a gente já falou, o clima, o custo de vida, sei lá, alguma outra coisinha ali que talvez não seja tão bacana do país, mas eu não acho que nenhuma dessas coisas afetaram a gente no processo de adaptação. E o que eu diria que foi mais difícil, né, desde que a gente chegou, foi o nosso lado mesmo psicológico, assim, né, de entender que a gente tinha feito uma grande mudança nas nossas vidas, que a gente tinha conseguido alcançar um objetivo e agora o que seria o próximo, qual era o próximo passo. A gente ficou meio perdido nesse sentido. Então esse começo foi difícil de entender e eu acho que essa foi, sem dúvidas, a maior dificuldade, além da saudade. Que não é específico também da Dinamarca. Que não é específico da Dinamarca. Mas você aprende a viver, né? Porque agora somos só nós dois, não temos nossa família. Claro, você conhece pessoas, você cria uma amizade, mas não é a mesma coisa. Você não tem aquela rede de apoio, família, né? Aquela segurança que você tem, né? De ter uma família por perto. Quando o Jorge se machucou também foi muito difícil de ter essa rede de apoio por perto, mas a gente acaba convivendo com isso, aprende a conviver, né? E um outro tema também que perguntaram pra gente foi sobre a criação de conteúdo, se a gente vai continuar criando conteúdo depois que a gente fez um ano aqui. E assim, gente, eu vou ser bem sincera, até comentei no Instagram isso, como foi difícil as últimas semanas, que às vezes acontece a correria do dia a dia, ou às vezes você não vê muito retorno e realmente acaba desanimando. No Instagram, assim, estava sendo muito difícil. Tá sendo muito difícil criar, porque a gente sabe que é uma plataforma que exige muito criatividade, que você precisa postar, né? Porque é um algoritmo, então você realmente precisa alimentar. E estava sendo difícil, a gente não estava tendo retorno. Aqui no YouTube a gente tem até um pouco mais de retorno, a gente vê, não financeiro, isso tá muito longe ainda, mas é difícil. E a gente criou aqui justamente para compartilhar a nossa experiência, compartilhar dicas, porque quando a gente veio para cá, quando a gente foi procurar informações, a gente não achou. E a gente fica muito feliz quando a gente recebe o feedback, nossa, vocês ajudaram muito, vocês deram uma informação muito boa, obrigada, né? A gente acompanha vocês, a gente fica muito feliz, mas confesso que é muito difícil. Eu acho que a gente menosprezou talvez até um pouco o tamanho da dificuldade que é criar conteúdo, né? Para quem tá vendo aqui o vídeo e tudo mais, é legal, o vídeo tá pronto e tal, mas dá muito trabalho a gente fazer um brainstorm para pensar no roteiro, roteirizar, editar, gravar, postar, não sei o quê. Então assim,
tudo isso gera muito trabalho e a gente tem outras coisas no nosso dia a dia. Eu continuo trabalhando normal e trabalhando bastante, graças a Deus também. A Mariana tem feito os freelances também e tudo mais. E a gente quer ir para academia, a gente quer fazer as nossas coisas no dia a dia. Então, encaixar tudo isso na rotina tem sido desafio. Eu confesso que muitas vezes eu desanimei. Ainda tem dias que eu penso assim, se a gente deve continuar ou não. Eu ainda não estou tão certo disso, porque apesar, como a Mariana falou, a gente ter tido alguns feedbacks muito positivos de pessoas que agradecem demais por a gente estar compartilhando conteúdo aqui, ajudando com as dicas, é muito trabalhoso e, assim, a gente sabe que a Dinamarca é um tema bem restrito, né, a um grupo de pessoas, é um nicho muito restrito e por isso que a gente também não está só falando sobre Dinamarca, a gente quer trazer outros tipos de conteúdo aqui para vocês também, mas conteúdos que agreguem valor, não é besteira, é realmente coisas para ajudar as pessoas de alguma maneira, né, com as nossas experiências e tal, e, enfim... Acho que a criação de conteúdo está em xeque ainda. Por enquanto no YouTube a gente vai continuar fazendo. No Instagram a gente está tentando retomar, né? Inclusive para quem estiver aí assistindo, por favor, coloca aqui no comentário o que vocês acham. A gente deve continuar criando. Que ideias mais vocês acham que seriam legal? O que mais vocês gostariam de ver a gente fazendo por aqui? E se inscreva no canal para ajudar, que aí talvez vai motivar a gente. Se inscreva aqui no canal. Deixa a sua curtida, assina o sininho, ativa o sininho da notificação e compartilha também com os colegas que vocês, olha aqui um casal legal que fala umas coisas bacanas no YouTube e a gente vai ficar super feliz, a gente tá precisando de inscritos, tá precisando de seguidores para motivar a gente. E segue também lá no Instagram, né, exatamente, gente, que é @elefantsidebr. E o próximo tema é sobre... Na verdade, não é uma pergunta, né? Eles só pediram dicas e conselhos para quem está vindo morar aqui. Eu vou recomendar para quem está vindo ver o nosso vídeo sobre as 5 dicas para quem quer migrar para qualquer país, mas, resumidamente, planejamento é a palavra. Prepare o seu bolso, porque a Dinamarca é um país caro, então financeiramente você tem que estar bem preparado. E esteja atento a toda a questão de visto, burocracia, o trabalho que você está vindo. A gente sabe que tem muita empresa contratando do Brasil, principalmente por causa da Novo Nordisk lá e tal. Mas fiquem atentos às regras, fiquem atentos ao contrato. Se as coisas derem errado, o que você vai fazer? Tem um plano B, um plano C. Assim, eu acho importante se planejar bem para evitar ter um problema. E sobre as dicas para quando chegar aqui, como fazer amigos e tudo mais, eu vou falar que esse não é o meu forte. Eu não sou uma pessoa de ter muitos amigos assim, mas o que eu diria cara, o que você faz onde você tá? Sei lá, você tá no Brasil, tá em Portugal, tá na Inglaterra, tá em qualquer outro lugar. O que você faz aí para fazer amigos, para manter uma amizade? É a mesma coisa, você vai vir e vai fazer aqui. Então estar no lugar que você vai encontrar pessoas, estar aberto, né, principalmente eu acho, ter a cabeça aberta para participar de eventos, de coisas que você talvez não participou antes, ir para academia, ir para a igreja, realmente procurar grupos que estejam em sintonia com você. E a única coisa que eu falaria assim, que talvez foi uma coisa que para mim foi difícil no começo, né, que você não precisa ser amigo de todo mundo, você não precisa se envolver com todo mundo. É polêmico isso, eu sei e tal, porque a gente quer chegar num país, quer ter uma rede de apoio e tal. Aqui os brasileiros, por exemplo, no geral se ajudam bastante e tal, né, quando precisa, e tem, né, muitos brasileiros já aqui. Mas assim, cara, às vezes você conhece as pessoas, você não precisa ser amigo de todo mundo, porque você tem que estar, né, ali num grupo que você tem afinidade e tudo mais. Às vezes as pessoas estão numa etapa da vida que é diferente da sua. E você começa a se comparar. E você também, começa né? a se você comparar, vê, a pessoa exato. tá viajando, a pessoa foi em tal lugar. Querer se encaixar. E às vezes você acabou de chegar, você ainda não se estabilizou ainda, Exatamente. Você quer fazer as mesmas coisas e também ir num lugar que você não se sente confortável, que você não iria só no para Brasil. ter amigo, só para dizer que tem amigo. Então assim, avalie bem, né, as suas amizades nesse sentido e o que você espera disso também, né? Eu acho que isso não é uma dica só para Dinamarca, é uma dica para qualquer lugar do mundo. Avalie bem e dê tempo. Dê tempo, porque com o tempo as coisas vão se ajeitar, Sim. Vão aparecer pessoas que você vai ter afinidade. No trabalho sempre surge um colega ou outro. Então, assim, deem tempo ao tempo que vai dar tudo certo. Bem, agora os temas mais difíceis para a gente responder. Foram 2 perguntas relacionadas a isso. Foi a volta ao Brasil ou outro país. Uma foi se a gente pretende voltar ao Brasil. E a outra foi se a gente pretende morar em outro país.
Respondendo rapidamente, sim, pretendemos voltar ao Brasil. Já a gente fala um pouco sobre o quando talvez, que a gente vai falar. E se a gente pretende morar em outro país, assim, não é uma intenção ainda, não é algo que a gente planeja, mas a gente também não descarta essa possibilidade, né? Talvez de antes de voltar ao Brasil, passar em algum outro país, ou no futuro, depois de voltar ao Brasil também. Eu não vejo por que descartar essa possibilidade. Quais países seriam? Não fazemos a menor ideia. Nosso sonho sempre foi morar no Canadá, mas a gente sabe que hoje está extremamente difícil. Questão do visto, né? E aqui na Europa e tal, a gente foi em poucos países, conhecemos a Espanha, a gente adorou a Espanha, talvez pode ser uma possibilidade, mas não tem nada certo, nada planejado. Por enquanto é só uma ideia que a gente não descarta, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Que talvez a gente não tenha mais vontade seria algum país nórdico. Não, com certeza a gente não, a menos que seja uma oferta, né? Vamos supor, às vezes é uma oferta muito boa de trabalho, uma coisa assim, mas vocês não devem ver esse casal indo para a Suécia, para a Finlândia, para a Noruega, para morar e trabalhar lá, provavelmente. Então seria um lugar diferente, se a gente for, a gente gostaria de ir para um lugar diferente daqui, que tenha características diferentes, né, da cultura e tudo mais. E, bem, acho que a segunda pergunta mais importante desse vídeo, que é o que a gente espera para o próximo ano? A primeira vem já, mas a segunda é essa. Bem, o que eu espero, gente, é saúde, é trabalho, é felicidade, é amor. São as coisas positivas que a gente deseja no ano novo, principalmente, né? Saúde, né? Principalmente que esse ano saúde, foram muitos perrengues, então... Foi complicado esse ano. Saúde, principalmente. Mas, assim, a gente espera realmente que seja um ano diferente desse, porque esse ano foi bem turbulento, teve muitas coisas acontecendo, inclusive nessa questão da saúde. Então a gente espera que seja um ano que a gente consiga aproveitar mais o país aqui, que a gente consiga viajar mais, que a gente consiga sofrer menos com as questões que a gente sofreu nesse ano. Acho que a gente já está bem adaptado, assim, né, em vários aspectos. Então é um ano também de... que a gente quer voltar a estudar. Redefinir os objetivos, os próximos passos, investir um pouco mais na nossa carreira e tudo mais, no nosso relacionamento também. Então é realmente melhorar em todos os aspectos. Essa é a nossa expectativa para o ano que vem, mas é uma expectativa que a gente ainda vai estar aqui, né? Então, respondendo a pergunta... E voltando também à pergunta de quando a gente pretende voltar para o Brasil, a gente não voltaria ano que vem, não está nos planos para o ano que vem também. Só passeio. Só passeio, a gente quer muito, a gente não sabe se vai conseguir no início do ano, talvez mais para o final do ano. Então a gente pretende ano que vem só visitar e falar sobre volta para o Brasil. A gente não tem uma data específica também. Muitas coisas podem mudar, nesse ano muitas coisas mudaram. Então quando a gente veio para cá também foi uma coisa assim que a gente não esperava. Então não vamos falar datas, porque realmente a gente não quer gerar uma ansiedade na gente, nem na nossa família. Então a gente sabe que a gente vai voltar, não vai demorar muito tempo, mas também não é nesses próximos meses ou próximo ano, provavelmente. E por último, acho que a pergunta que todo mundo quer saber a resposta é: valeu a pena? Valeu a pena morar aqui na Dinamarca um ano? Olha, gente, a minha resposta é sim. Minha também. E nem que não fosse um ano. Se fosse 6 meses, se fosse um mês, se fosse um dia, eu já falaria que valeu a pena. Porque eu acho que realmente, assim, a experiência ou as experiências da vida, sejam elas positivas ou negativas, às vezes a gente não quer passar, a gente é obrigado a passar, mas elas são importantes para fazer a gente quem nós somos, né? Então, moldam a nossa personalidade, as nossas escolhas, né? O que a gente considera importante. Eu acho que para nós essa experiência de ter vindo para cá abriu muitos olhos para muitas coisas, na questão de família, de amizade, de relacionamento, de trabalho. Algumas certezas que a gente tinha foram totalmente dilaceradas, deixadas de lado e tomaram novas opiniões e tudo mais. Então, assim, valeu muito a pena. Se eu tivesse a oportunidade de fazer no passado, eu faria tudo de novo, mesmo que tenha tido dificuldades e tudo mais. Foi super positivo essa experiência até agora. Sinto que a gente também está mais resiliente, clichê, fortalecemos né? como pessoa, fortalecemos como um casal. Então, sim, valeu a pena. Não vamos falar em questão financeira, que isso é muito particular também, de falar valeu a pena financeiramente. Então, não dá, porque cada um tem a sua experiência, tem o seu salário, né? Sua expectativa.
Mas pra gente, realmente, esse um ano valeu a pena. E a gente espera que nos próximos meses, próximos anos, né, não vamos falar exatamente datas, mas que a gente continue aprendendo mais, conhecendo mais os lugares, podendo viajar. Trazendo aqui para vocês. E trazendo aqui para vocês. E é isso. Muito obrigado, gente, por assistir o vídeo até o final. E Vamos até a ver próxima. se daqui a gente grava o vídeo de 2 anos, talvez. Quem será? sabe? Fiquem atentos. Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.